E aí a gente recebeu aquela criança com uma sacola com 3 fraldas, 2 mudas de roupa e uma mamadeira. E a casa de vocês estava super preparada, lógico. Zero. Preparada às 5, lembra? às 5. reunião. Às 19 horas. E que horas então pariram? Às 19 horas ela estava Com ela. com ela. Era mais ou menos isso. Um parto super rápido. E ela já chegou com 5 meses? 5 meses e 3 semanas. 5 meses e 3 E semanas. aí, então... Aí abre a porta de casa. Igual, né? Cai a ficha só quando chega em casa. E aí elas continuaram falando, então ela tá com uma gripezinha, então ela tem que fazer uma nebulização, essa aqui é a mamadeira dela, não sei o quê. Tá aqui os exames, tá aqui o esse aqui é o hospitalar. leite que ela tá tomando, que é uma fórmula, né? Esse aqui, né, tá aqui o histórico, tem uma consulta agendada aqui para ela, não sei o quê, então é aquela sacolinha, né? E aí primeiro a gente falou, tá, mas a gente já vai levar ela? Aí a gente falou, sim, pode levar, né? E aí, tá, mas sexta-feira isso era uma quarta, né? Sexta-feira a gente ia para Curitiba, porque era aniversário dos gêmeos da minha irmã, nossos afilhados. E falei, sexta nós vamos para Os primos, Curitiba, no caso. A gente pode ir com ela? Com Ela falou, sou eu que autorizo, eu faço aqui. Ela é muito prática, né? Sou eu que autorizo, então eu faço aqui o termo e libero vocês. A família já foi conhecer. Tá bom. E aí que eu me liguei, né? Falei, tá, a gente não tem como ir pra casa com ela agora, porque a gente não tem cadeirinha no carro. Alguém perguntou, Né? você perguntou, alguém Não, surgiu a história da cadeirinha. E aí- Brotou. E aí ela saiu Não alguém sei de de lá onde e veio. botou, tá aqui emprestado. A pessoa foi capaz de ter até pegado o carro, não, isso não é um problema, leva. Emprestado pra gente gente Né? devolver no dia seguinte. Até hoje a gente não sabe quem foi, aliás, se a pessoa estiver ouvindo, muito obrigada. Né? Foi muito importante. Foi muito importante. Colocamos no carro, de lá paramos numa farmácia, compramos então o remedinho para botar no Compramos nebulizador. o que tava O de nebulizador, casa, né? vai. A gente brinca até hoje que eu parei, não colhei nebulizador, né? Daí eu olhei lá, tinha uma Parede de nebulizadores. E a criança já no carro esperando, nem podia ficar escolhendo tanto. tanto. De 1.500, né? Você olha para aquilo, cara, o que eu faço com isso? Começou né? a vida de pai, né, Alguém me Vidal? entrega. Começou a E aí vida de comprei pai. o nebulizador. Aí quando chegamos em casa, fui usar a primeira vez aqui, parecia que você estava ligando um caminhão. A posição, tudo, né? Temos até hoje. Enfim, aí forramos o chão, porque a gente não sabia como ela se comportava. Colchão. Não conseguimos dormir. A gente não lembrou, bom, a gente estava em mudança, você tinha falado, né? Nós tínhamos acabado de alugar uma casa, ia sair do apartamento do centro e ir para casa, na Praia Grande, na Nossa, só te cortando, porque assim, às vezes, grande, assim, a maior parte dos casais que também vão gerar, ou estão concebendo, enfim, ou estão, né, gestando já um bebê, também estão nessa fase. Mudança, ou reforma, Mudança ou geral da construindo, vida, o né? universo traz todas Também, ela juntas. chegou nessa A fase. gente falou nisso com o também, né? Ricardo, né? No podcast do Ricardo do Ninho, de... E aí a gente improvisou algumas coisas, porque a gente tinha 3 ou 4 objetos que nem estavam com a gente lá guardados para criança. Fralda, roupinha, nada. Nada. Roupinha, fralda, cama, quarto, nada. O quarto que poderia ser dela era um escritório. E enfim, não estávamos assim preparados fisicamente ou espacialmente ali para coisa. E aí nós forramos o chão, nós fizemos uma caixa de papelão mais firme, forramos com um edredom e foi o Moisés Que dela. linda. Eu achei 3, 4 coisas que eu tinha ganhado era um ninho que a gente tinha ganhado de chá de bebê, sabe? Uma nuvenzinha, um anjinho de pano. que vem de E chá aí de bebê. improvisei um Móvel ali pra ela. na cadeira para ela ficar ali brincando. E aquilo foi acontecendo, e na amor. primeira noite eu esqueci que ela tinha que dormir ser colocada para dormir em algum momento, porque a nossa cabeça estava, a emoção, a surpresa foi tão grande. Não é que eu esqueci, eu não vi a hora passar, eu não vi que era aquela hora, eram 11 horas, ela começou a chorar, e ela era calma. Eu falei, gente, eu já troquei, eu já dei mamar. Dormi, o checklist mínimo, porque o pessoal fala no curso, né? Que quando vocês ficam lá 6 meses, a gente fica escutando tudo. Quando chega a criança, a gente não tudo lembra diferente. nada. Dá um branco, você esquece quando tudo. nasce da gente é assim também, tá? Me falaram também que é assim. Processo. E aí Que eu lindo. falei, dormir? assim. Ela tem que descansar? E aí eu entrei no quarto um pouquinho mais escuro, acho que não deu 5 minutos. Dormi, falei, gente, tadinho, enfim. E aí, beleza, foi dormir. No outro dia, e a gente não falou nada pra ninguém, ficamos com aquilo até meio-dia, no outro dia, ficamos com aquela informação de gerindo, Tinha digerindo. que devolver aquela cadeirinha, tinha que conseguir Nossa, eu tô aqui pra ir pra Curitiba. Né? E aí nós Viciada. começamos a falar, e aí tem um ponto bem interessante da história também, que pra gente foi interessante, né? Talvez seja aqui.
a gente não disse que tinha chegado a nossa filha. Que bom que você falou do programa Família Acolhedora que existe em Brusque, que você já conhece, então, que é a família... A gente falou fora do ar, agora nós vamos falar no ar. Isso, a gente falou antes, né, conversando antes. E é um programa que as famílias que absolutamente não querem ter filhos são preparadas para receber uma criança e ficar provisoriamente até a chegada da família definitiva. E essa criança, então, abriga a criança para ela não ficar no lar, né, no abrigo do público, né, do sistema público. Então, ela fica com a família. E a gente disse que nós estávamos, pelo envolvimento que a gente tinha com a ONG, a gente estava fazendo um piloto disso. Porque a gente teve uma surpresa tão grande, foi um impacto emocional tão forte, que eu, naquele momento, não entendi que seria possível dar toda a estrutura emocional, tudo que ela precisava, eu não conseguia saber se aquilo era possível. Eu realmente não conseguia saber. E eu falei isso com a assistente social, ela falou, imagina, você é uma mulher adulta, você tem 40 anos, você tem uma empresa, vocês estão bem. Eu falei, não é isso. É emocional. A estrutura eu sei que dá. E a estrutura Deus proveu. Eu sempre brinco, Deus proveu. Mas o emocional, eu não sei se ela falou, Aline, eu tô preocupada. Eu falei, eu também tô preocupada. E a gente tava. Então a gente fez aquele movimento com a família e tal, que e a gente não ia ter uns dias, o negócio é que a gente não ia ter uns dias com ela pra gente, porque a gente já ia pra Curitiba com a família toda. Com os meus pais, os pais dela, minha irmãos, sobrinhos, como ia ser tudo isso, né? Como ia ser tudo isso? A gente não teve minimamente um tempo, né? Porque a gente teve que atentar ao operacional, vamos manter esse ser bem. E como é que a gente lida com a emoção disso? Porque já tem que resolver uma cadeirinha e viajar. E claro que depois que passa, a gente fala, tudo foi como tinha que ser. Agora eu entendo por que foi, mas antes é não é assim. Que foi. É lógico que foi. Tinha que ser exatamente assim. E aí a gente chegou em Curitiba e nada daquilo funcionou, porque ela vem com a tia, cadê o primo, o vô tá aqui, foi mais da família do que nunca. Ignoraram a história toda, mas enfim, a gente ficou com aquela história dentro da gente, e aí na volta tivemos uma conversa muito linda com ela dormindo do nosso lado. E aí eu brinco que a gente voltou no domingo, de domingo, sei lá, domingo já existia, mas enfim, de domingo para segunda nasceu uma mãe, algum botão aqui dentro apertou e nasceu um pai também.